Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica, ok? Hoje o nosso vídeo aqui vai ser o culto de domingo de Santa Ceia, que aconteceu agora no dia 1 de junho, né? Nós estamos hoje gravando esse vídeo, dia 3 de junho de 2025. Então, a Santa Ceia aconteceu há 2 dias atrás da gravação desse vídeo aqui. Tá bom? Tô de touca, porque hoje tá bem friozinho, né? E eu peço que você fique até o final do vídeo. No finalzinho, vou falar um pouquinho da nossa igreja para você conhecer, um convite muito especial. Fica lá. Falarei dos livros que tenho publicado, como você pode adquirir caso queira. E ainda estarei falando de lugares onde eu fiz cursos, né? Graduação, pós-graduação. E deixarei lá como dica para você, como já dica para estudar. São instituições que eu posso indicar para você com toda segurança. São lugares muito bons para estudar teologia, tá bom? E aí, peço então que você fique até o final, veja o finalzinho do vídeo, esses informes aí, tá bom? Bom, o vídeo é o nosso culto. Eu espero que você seja edificado com louvores e com a pregação. A pregação é sobre os vindes de Jesus. Os vindes de Jesus. Deus está chamando, Deus sempre chama, Ele não desiste de ninguém. E Ele faz convites, ele chama as pessoas para viver experiências com Ele. E nós vamos ver todas as vezes que Jesus chamou, os vindes. Quantas vezes Jesus disse, vem a mim ou vinde a mim? E cada vinde tem um propósito. Espero que você goste aí, e mais do que isso, que você seja tocado e edificado pela pregação, tá bom? Obrigado por estar inscrito, você que já está inscrito. Você que não está inscrito, peço que se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? É muito importante. E dá um joinha, dá um like aí, curte o nosso vídeo e compartilha com alguém. Muito obrigado a todos. Vamos para a abertura do vídeo e na sequência, abertura do canal, né? E na sequência aí o vídeo de hoje. Diz assim o texto, vamos ler. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemos-lo com salvação. Porque o Senhor, o Deus Supremo, o grande Rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e ovelhas na sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto.
Vamos louvar o Senhor, chamar o pessoal do louvor e adorar a Deus. Se os irmãos quiserem ficar de pé, quem puder, fique à vontade. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Nós temos muitos e muitos motivos para louvar o Senhor com muita alegria. Porque nós recebemos do Senhor aquilo que nenhum dinheiro pode comprar. Nós recebemos de Cristo aquilo que nada pode substituir, que é a salvação. Nós, mais do que todos no mundo, nós que conhecemos, se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer a salvação, a graça de Cristo. Nós temos o maior motivo de todos, que é para adorar o nome do Senhor. Amém? Façamos isso com alegria. Amém? Você está convidado, juntamente conosco, a louvar o nome do Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diga, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Receba toda a honra, toda a glória. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glória a Deus, amém. Aleluia.
Sinceramente foi a melhor
espero que o pouco que a gente falar aqui seja um motivo de edificar a tua vida. Peço a todos que abram os corações para ouvirem a voz do Senhor. E que a voz do Senhor seja nítida, seja clara e seja boa para você nessa manhã. Hoje eu trouxe meu velho esboço, né, a velha forma de fazer esboço. Eu estou muito tecnológico, né, usando o celular o tempo todo. Hoje eu escrevi as anotações, coloquei as anotações no papelzinho. Né? Mas é uma palavra objetiva. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, fale conosco nessa manhã. Eu quero começar dizendo que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. E é interessante porque o nosso Deus, Ele sempre, mas sempre, irmãos, Ele chama o ser humano. Ele sempre chama. E é triste quando alguma pessoa, ou algumas pessoas, vamos dizer assim, já não conseguem mais ouvir o chamado do Senhor. Não conseguem mais perceber o chamado do Senhor para conversar. Imagine, Deus te chama todos os dias para você conversar com Ele. Deus nos chama todos os dias para ter experiências com Ele. É um Deus que se relaciona. É um Deus que quer se relacionar. É interessante porque eu gostaria de pôr na tela Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis capítulo 3 e o versículo 8 a seguir. Olha só, diz assim o texto: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da sua presença, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha o que Deus fez, olha, que gostoso isso, ó. E o Senhor Deus chamou o homem. E o Senhor Deus chamou o homem. E lhe perguntou: onde é que você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Até isso, ó. Eu estava lendo isso na madrugada e fiquei maravilhado de ver que mesmo quando alguém erra, que mesmo quando alguém falha, Deus continua chamando. Aleluia. Alguns de nós, quando vê alguém pisar na bola, desculpa a expressão feia, né? Pisar na bola. Quando falha, erra. Alguns de nós falam: deixa para lá. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, que mesmo quando alguém tropeça ou falha, Ele continua indo atrás. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca desistiu de você. E quer saber? Ele não desiste hoje e não desistirá amanhã também. Ele continua chamando. Na viração do dia, os teólogos entendem ao ler esse texto que sempre na viração do dia o Senhor ia até o jardim, a presença dele, porque Deus está em toda parte, mas a manifestação da presença de Deus acontecia no jardim, onde Adão e Eva estavam, e Deus ia lá na viração do dia para conversar com eles, para falar: e aí, como é que foi? Como é que foi seu dia? Foi difícil hoje? Se fosse hoje, vamos trazer de Adão para nós. Imagina ao final do dia, o Senhor te procurando para conversar. Hein? Como foi seu dia hoje? E para você contar para Ele
Senhor, hoje não foi tão fácil assim. Hoje o dia não foi tão fácil assim, eu estou tão cansado. E você ali na presença de Deus, conversando com Ele. Eu tive esses embates, tive essas dificuldades, e o Senhor está lá te ouvindo, te escutando. E acredite, você contando as coisas para Ele, você está de certa forma colocando tudo nas mãos dEle e descansando nele, e Ele te dá a paz. E o Senhor continua procurando todos os dias os seus filhos e as suas filhas para conversar. Adão aqui, ele havia pecado. E quando ele havia comido daquele fruto proibido, ele havia acabado de pecar, irmãos, acabado de errar. E Deus foi procurá-lo. Deus já sabia que ele tinha feito, obviamente. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Não podemos esconder de Deus quem somos. Não podemos esconder de Deus o nosso coração, nossa mente, nossas ações. Ele vê tudo. E Ele é o recompensador de todas as coisas. E é também o perdoador, é também o restaurador de todas as coisas. Tudo está na mão dele. E Ele vem ao encontro sabendo que Adão e Eva estavam em pecado. Quando eles escutaram, eles falaram: nossa, está na viração do dia. Está na viração do dia e lá vem o Senhor Deus. Adão, olha a cabeça. Quando alguém, irmãos, começa a se afastar de Deus, as pessoas acham que podem se esconder de Deus. Olha a cabeça do Adão. Vão esconder atrás da árvore. Imagina você tentando se esconder. Vamos tentar esconder atrás das árvores ali, vamos ficar escondidinhos. Vai que o Senhor passa e nem nos vê. A ideia de fugir de Deus, quando alguém está muito em pecado, irmãos, a pessoa fica com medo de vir para a igreja, tem medo de congregar, tem medo de tomar santa ceia, não consegue orar mais em casa, chega em casa e não consegue mais ter momentos com Deus, porque ele se sente assim: cara, eu estou muito no pecado, eu estou muito no erro, eu não consigo, mas o Senhor continua chamando: vem que eu quero me relacionar com você. E todos os dias Ele quer se relacionar. Não é só no culto de domingo de manhã não, viu, irmãos? Ele está na viração do dia todos os dias, ali no texto bíblico. Não quer dizer que tem que ser na viração do dia, tá? Isso aqui é só o que acontecia. Mas você pode falar com Deus de manhã, de tarde, de noite. Mas não deixe de falar com Deus, porque todos os dias Ele está te chamando para conversar. Você precisa crer. Ai, pastor, não sentiu arrepio. Não é arrepio. Você precisa crer na palavra de Deus. Precisa crer no que você está ouvindo nesta manhã. Que Deus te chama, Deus te procura para te ouvir. Ele quer se relacionar com você. E à medida que você se relaciona com Deus, Ele te cura, Ele te fortalece, Ele te levanta, te dá esperança, te dá graça. Ele é o Deus poderoso que faz todas essas coisas. Você precisa crer. Amém? Então Deus chama. Deus chama, e aí a gente vai ver que depois disso tem um diálogo com Adão. Ô Adão, você comeu do fruto, aí começa: não, foi a serpente e tal, lá foi o homem e tal. Primeiro ele fala: tô nu, né? Tô nu, Senhor, tô nu. E Deus fala: quem te disse que você estava nu? Quer dizer, alguma coisa mudou aí, né? Você não tinha vergonha de mim, agora tem. Ficou com vergonha de mim, Adão? Tá com vergonha de dizer que é crente agora? O que é que você andou fazendo que você esconde quem você é? O que andou fazendo que você quer esconder a sua identidade? E aí ele vai e cobre, né? A nudez de Adão e Eva, do homem e da mulher, ele cobre com aquela pele de animal. Que para nós, na teologia cristã, vai apontar o sacrifício de Cristo lá na frente. Agora, eu fico observando quando, no plano da salvação, Deus envia seu Filho. Nós vamos participar da ceia hoje. Que coisa boa. E quando a gente participar da ceia, a gente venha ter a consciência, venhamos nos lembrar de que o Senhor Jesus veio até nós. E de que Deus amou o mundo de tal maneira, conforme diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou
enviou o seu Filho. É de novo Deus indo ao encontro do homem. É de novo Deus indo ao encontro do ser humano. Deus não desiste dos seus filhos. Amém? Aí chega Jesus, e eu quero falar rapidamente dos vindes de Jesus. Jesus chamando. Jesus chamando. Vamos para o Novo Testamento? Novo Testamento, eu quero começar. Jesus valoriza todo mundo. Coloca para a gente, por favor, na tela, Marcos 10, a partir do versículo 13. Eu colocaria o tema desse sermão de os vindes de Jesus, ou os vindes de Deus. Deus chamando, Jesus chamando. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos façam o quê? Venham a mim. Jesus chamando: venham a mim. Deixe que venham. Deixe que venham. Vinde a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 15. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Preste atenção aqui, ó. Sabe os nossos criancinhos, sabe os kids? Quando a gente facilita aqui na salinha, quando a gente tem o estudo com eles, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos promovendo meios dessas crianças também irem até Jesus, conhecer mais o Mestre, adorar o Mestre, participar da vida da igreja que o Mestre criou, que o Mestre edificou. Os nossos pequenininhos, quando estão aí no banco, sentados, eu quero dizer para os irmãos que há uma contemplação do céu para a vida deles. Às vezes a gente pensa: nós estamos aqui adorando, mas Deus está olhando cada um. Ele está olhando nesse culto, nessa manhã, os nossos pequeninos. Os que estão no braço aí, estão na presença, porque o Senhor está dizendo: vinde a mim todos, inclusive as criancinhas. Não as impeçam, elas estão na minha presença, elas estão na minha presença. Que coisa boa! Que coisa boa! E é interessante porque aqui Jesus, ele faz também um jogo de palavras. Ele vai mostrar que assim devem ser os adultos que buscam a Deus. Ele diz: quem não for pequeno como uma criança, simples como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Não pode herdar o reino de Deus. E olha só, o que eu aprendo com Jesus aqui é que ele está dizendo: na minha presença não tem lugar para gente grande. Na minha presença os reis se curvam. Na minha presença os poderosos se curvam. Falando aqui como Deus, como Senhor. E todo aquele que quer se relacionar com Deus, irmãos, preste atenção, tem que se despir de si mesmo. Quando eu dobro um joelho lá na minha casa, não adianta falar para Deus quantos anos de estudo bíblico eu tenho. Não adianta eu falar para Deus: está aqui, Senhor, quem está orando agora é um pastor evangélico, tá? Olha aqui na carteirinha. Não, irmãos. Os ministros de louvor, não adianta ir na hora de orar e falar assim: Senhor, tu sabes o quanto me dedico, como eu tenho dado o melhor de mim, tal. Nessa hora nada disso interessa. Quando nós vamos à presença de Deus, só uma coisa importa: é a gente reconhecer que somos pequenos diante do nosso Deus. Porque Deus trabalha e fala com os pequeninos. Que no teu coração, no meu coração, tenha esse sentimento que eu sou pequeno diante de um Deus tão grande, porque é assim que Deus se relaciona. É assim que Deus se relaciona. Amém, meus irmãos? Mas Ele chama os pequeninos, crianças, adultos, Ele chama. Outro vinde de Jesus. Mateus capítulo 11, por favor. Versículo 28. Olha que interessante. Jesus, outro vinde de Jesus.
venham a mim, Jesus chamando, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Irmão, irmã, o que tem sobrecarregado você? Qual a preocupação que tem entrado no teu coração? Quais são os embates ou fatores do dia a dia que muitas vezes deixam você desgastado, cansado? O que é? Ouça nessa manhã o vinde de Jesus. Porque assim como Ele dá o reino de Deus aos pequeninos, Ele também prometeu tirar o fardo pesado de nós. Ele também prometeu gerar paz no teu coração. Por isso Ele está chamando, venham, venham, venham a mim. O Senhor chama, dizendo, eu posso dar alívio, eu posso dar paz. Você consegue ouvir o vinde de Jesus? Cada oração, irmãos, é um fardo que fica ali, pode acreditar. Cada lágrima derramada é um peso a menos sobre nós, pode acreditar. E não é só psicologia, isso aí é muito mais. Isso aí é Deus trabalhando no teu coração e ajudando você. Amém, meus irmãos? Outro vinde de Jesus, o vinde da salvação. João capítulo 6, versículo 37, por favor. João 6, 37. Ele diz, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, aquele que chega até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, preste atenção. De maneira nenhuma eu o lançarei para fora. Não lançarei para fora da minha presença, não lançarei para fora do meu reino, não lançarei para fora do meu projeto, não lançarei fora das coisas que eu tenho preparado. E eu quero te dizer, se você foi até Jesus sinceramente, se você todos os dias vai até Jesus sinceramente, acredite, de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Amém. Tem gente que se lança para fora. Tem gente que se lança, deixa eu me lançar para fora do projeto de Deus, para fora da presença de Deus, para fora da realidade espiritual. Mas o Senhor não lança ninguém. Pelo contrário, Ele acolhe e continua chamando, venham, venham. E aqueles que vierem a mim, eu não lançarei fora. Graças a Deus. O diabo tem tentado muito tirar você da presença de Deus. É verdade. Satanás trabalha, irmãos. Nossa! Ele não cansa, ele é um ser maligno espiritual. Ele influencia pessoas, influencia meios, sistemas. Fora a tua carne, a minha carne, a nossa natureza humana, que muitas vezes luta contra a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor, ele deixa bem claro. O diabo ele pode ter tentado tirar dos meus propósitos. O mundo, o sistema pode até tentar. Mas o Senhor está dizendo que o projeto dele está de pé. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Está entendendo? Começa a dar mais ênfase ao teu Deus e menos para o diabo. A Bíblia diz claramente, não deis lugar ao diabo, não deis atenção para o diabo, não dê o seu tempo para o diabo. O Senhor te chama para se relacionar com Ele, o Senhor do céu. Dê o teu tempo à voz de Deus, dê a tua atenção à voz de Deus. Ele, e somente Ele, coloca você na direção e te fortalece. Amém, meus irmãos? É mais ou menos isso. Os vintes de Jesus. O que mais que Jesus faz? O nosso Senhor chama. Ele chama para dar vida. Quero pedir para os irmãos colocarem João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 43. Depois de dizer isso, clamou em alta voz. Jesus lá diante do túmulo, de Lázaro, que estava morto. Diante disso, clamou em alta voz, dizendo: olha,
Lázaro, o que ele fez? Vem para fora. Olha o Senhor chamando o morto, irmãos. Até o morto escuta o chamado do Senhor. Era um amigo do Senhor. E eu não sei se vocês vão se ligar no negócio que eu vou falar, mas é muito interessante. E os discípulos de Jesus, irmãos, eles eram mais novos que Jesus. Jesus tinha 30 anos quando começou o ministério. Jesus foi para a cruz com 33 anos e meio. Os discípulos de Jesus deviam ter entre 19, 18, 20 anos. Você jovem que acha que você é novinho para fazer a obra de Deus, olha o que Deus fez na vida dessa turma. E você sabe mais ou menos quantos anos tinha Lázaro quando ele ressuscitou, irmãos? Os teólogos que falam isso, tá? Não sou eu que estou falando, tá bom? Eu não sei de nada. Eu só sei o que eu leio, tá? Tá bom? Os teólogos, eles são unânimes em entender que seja lá qual for a idade de Lázaro, ele não tinha nenhuma idade acima de 12 anos. Isso. 11 anos ele devia ter, quando Jesus ressuscitou. Por isso que ele vivia com as irmãs. Por isso que você não percebe na Bíblia, quando você lê, que os protagonistas da casa são Marta e Maria, não é Lázaro? Quem toma a frente das decisões é Marta e Maria. Lázaro não tem idade civil. A idade civil para ser um discípulo de qualquer rabi, no judaísmo, naquela época, era a partir dos 12 anos. E ele nem era chamado de discípulo, ele não estava entre os discípulos. Por quê? Porque Jesus cumpria a lei. Ele tinha menos de 12 anos. E aquele adolescente, e a Bíblia não expressa assim, mas você percebe nas entrelinhas, falece. E era amigo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. Eu fico observando os jovens de hoje, dizendo, eu estou na vibe aqui. Eu estou na vibe do Crash Royale, como é que é o nome daquele outro joguinho também? Eu também jogo Crash Royale, tá bom? Mas assim, como que é o nome daquele outro joguinho mesmo, João Lucas? Brawl Stars, é isso? Brawl Stars. Mas o amigo do Lázaro, Jesus de Nazaré, ele quer se relacionar com os adolescentes e jovens dessa igreja. Ele era amigo de Jesus. Quando ele morre, Jesus vê um adolescente amigo. Lembrando que a maturidade daquela época não é a mesma de hoje. Lembrando vocês que a Virgem Maria ficou grávida de Jesus entre 13 a 15 anos. Tá bom? A idade não é... Você, quando estuda a Bíblia, e eu e nós estudamos a Bíblia, a gente precisa pôr o óculos histórico. O que é o óculos histórico? É para você entender a cultura da época. Nós temos falado muito isso aqui. Ler a Bíblia do jeito que a Bíblia é há 2.000, 3.000 anos atrás. A cultura era outra, as coisas eram diferentes. Ok? Lembrando que é também um costume do Oriente. O Ocidente é diferente do Oriente. São coisas diferentes. Mas o que me alegra nesse texto é mostrar para os irmãos que esse moço, esse adolescente que falece, que era chamado de amigo de Jesus, não era discípulo porque ainda não tinha idade, nunca estava com Jesus entre os discípulos, por isso que ele não aparece lá. E por isso que toda hora que Jesus vai na casa deles, é Marta e Maria que falam com Jesus. Lázaro não aparece falando nada, porque ele não tinha idade para isso. Mas esse menino fez Jesus chorar. Eu não lembro nenhum outro texto, e se eu estiver errado, porque eu sou ser humano e posso falhar, mas os irmãos depois me corrijam agora, se for o caso, de me lembrar de algum texto onde Jesus chorou pela morte de alguém. Não conheço. Mas ali diz, Jesus chorou, capítulo 11 de João. Jesus chorou quando Lázaro morreu. E alguém vendo Jesus chorar, disseram, rapaz,
esse aí não é de chorar por qualquer um não, hein? Chamou a atenção de Jesus, irmãos, ó. Chamou a atenção dos discípulos, ver Jesus chorando. Porque acho que Jesus ouvia muita gente morrendo e tal. Jesus, não é que ele não tinha compaixão, não é que ele não amava, mas ele, acho que se continha. Mas talvez, ao ver a notícia daquele moço, talvez de 10, 11 anos, eu não sei a idade, nós não sabemos a idade, que faleceu, Jesus se moveu, aliás, ficou comovido e chorou, irmãos. E vendo Jesus chorar, alguém disse: rapaz, ele está chorando. Ele está chorando. Veja como ele o amava. Está escrito isso no texto. Olha, por que alguém ficaria admirado de ver alguém chorando? Se ele chora toda hora, né? A gente não se admira de ver eu chorando. Eu assisti sempre um Dálmatas, irmão. Eu chorei. Eu lembro quando eu fui Titanic, pastor Diogo. Eu assisti o Titanic no cinema naquela época, né? Na época que o Leonardo DiCaprio era o dondoquinho das menininhas. E as meninas, muitas delas nem choraram porque a história era triste, choraram porque não aguentaram ver o Leonardo DiCaprio morrer. Meu Deus, que absurdo! E aí eu lembro que eu comecei a chorar lá, irmão, você chorava. Então eu choro. Se alguém um dia ver eu chorando, ninguém vai ficar impactado, ninguém vai falar: pastor dele chorando. É normal, eu chorando aqui, chorando ali. Agora, aquele dia que Jesus chorou, chamou a atenção. Jesus não era um chorão, irmãos. Não era ficar chorando toda hora. Jesus tinha um propósito, uma missão, mas aquele caso específico foi registrado. Jesus, vendo a morte de Lázaro, chorou. E alguém olhou: rapaz, para estar chorando, veja como ele o amava. Mas Jesus vai até o túmulo, aleluia. E diante do túmulo vai com ele a vida. Oh glória! E Jesus diz assim: vou chamar Lázaro mais uma vez. Mas dessa vez não é chamá-lo para sair da porta da sua casa. Não é chamá-lo para comer um pão comigo. Não é chamá-lo para vir com as suas irmãs Marta e Maria para a gente fazer alguma coisa. O chamado hoje é diferente. O chamado é para a ressurreição. Ele diz: tira a pedra, remove a pedra. E ele diz mais uma vez, ao ouvinte de Jesus: Lázaro, venha para fora. E o morto reviveu. Amém? Próximo versículo, olha o que aconteceu com ele. Próximo versículo: aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Tem gente morrendo, mas Jesus está chamando para a vida. Venham e viverão. Amém, meus irmãos? Estou indo para o fim. Olha só, Jesus também nos chama. Ele nos chama, irmãos, para fazermos a obra. Ele nos chama para fazermos a obra. Mateus capítulo 4, versículo 19, por favor. Mateus 4, 19. Jesus lhes disse: ó, venham comigo, e eu vos farei pescadores de gente. Jesus também chama para trabalhar com ele na missão. Chama com ele para anunciar as boas novas. Venham comigo, para a gente ganhar umas pessoas aí para o reino de Deus. Jesus está chamando, irmãos. Chama todos nós. Próximo texto que nós vamos ler. Jesus nos chama, irmãos. Vou finalizar com esse aqui. Jesus também nos chama para... Dois textos eu vou usar para finalizar. Jesus nos chama para vencer, para superar desafios, obstáculos. Mateus capítulo 14, versículo 28 a seguir, por favor. Mateus 14, 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo,
Mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E olha o que Jesus responde. Jesus disse, então o quê? Venha. Olha Jesus chamando de novo, venha. Tudo bem, que foi a sugestão de Pedro. Pedro sugeriu. Uma sugestão, mestre. Se é o Senhor que está vindo por cima das águas, porque o contexto havia tempestade no lago de Genezaré, que é um lago enorme, conhecido ali como o mar, né? E aí havia um vento contrário, o barquinho parece que ia afundar, e eles estavam assustados. Daqui a pouco eles veem um homem vindo andando por cima das águas. E aí o Pedro sugere. Aliás, Pedro escuta, né? Jesus dizendo, não fiquem com medo, sou eu. Jesus grita para eles de longe, sou eu, estou chegando aí. Aí Pedro fala, vai deixar eles virem até aqui, sei lá. É melhor ter certeza. Aí Pedro sugere, Senhor, se é mesmo o Senhor que está vindo aí, fala para eu ir até o Senhor. Acho que ele pensa, se é ele mesmo, a hora que eu pisar na água eu vou andar. Se não é ele, a primeira pisada eu afundo. Mas se é ele, a hora que eu pôr o pezinho na água eu vou andar. Aí o Senhor fala, então vem, ué, embora. Sou eu, pode vir. Aí o Senhor chama, venha. E aí Pedro ouve o chamado, então vem. E ele pisa nas águas, irmãos. Próximo texto, e diz assim, volta ao anterior. Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha, esse chamado do Senhor, irmãos, para nós, é um chamado de fazer o impossível. É um chamado de você olhar e falar, para mim não dá, mas o Senhor dizendo, mas comigo você consegue. Você está entendendo? Isso aqui não é autoajuda, irmão. Isso aqui é palavra de Deus. E é só para quem se relaciona com Deus que entendem essas coisas. Você sabe que os fariseus liam a Bíblia em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, João capítulo 5, versículo 40, o Senhor vai dizer assim, vocês examinam as Escrituras. Coloca lá para a gente na tela, João 5, 40, eu acho. Olha só. 39, João 5, 39. Olha só, olha o que os fariseus faziam. Os fariseus faziam isso. Vocês examinam as Escrituras, Jesus falando, vocês julgam encontrar nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Ele está dizendo, as Escrituras falam sobre mim. E vocês gostam de ler as Escrituras. Vocês amam viajar com textos teológicos. Vocês são doutores da lei, mestres. Vocês amam fazer uma hermenêutica, uma exegese. Porém tem um problema com vocês. Vocês não vêm a mim. Olha o próximo versículo. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Irmãos, esse é o problema de muita gente. Louva, mas não se relaciona. Prega, mas não se relaciona. Vem para o culto, mas não se relaciona. Abre a Bíblia, vai para a faculdade de teologia, fica mestre, doutor em teologia, mas não se relaciona. Essa era a condição dos fariseus. Iam para o templo, iam para as praças, iam para as orações, mas não se relacionavam. E o Senhor está dizendo, eu chamo vocês para o relacionamento. Venham e vivam. Está entendendo? Mais do que uma pregação nesta manhã, a pregação não é sobre conhecimento, a pregação é o chamado de Jesus para você se envolver mais com Ele, para você sentir mais a alegria dEle. Escute, pregador nenhum pode gerar vida em você, eu sempre falo isso, mas o Espírito de Deus pode. Pregador não pode fazer você andar sobre águas, vencendo obstáculos, mas o Senhor da palavra pode. Eu prego a palavra do Senhor para afirmar para você que o Senhor da palavra é real na tua vida. Não adianta estudar Bíblia de capa a capa e não buscar relacionar-se com o Senhor. Porque vocês examinam as Escrituras, entendendo que vão achar nela a vida eterna. Porém, eu estou aqui e vocês não vêm a mim para se relacionar e viver. Que Deus nos guarde do farisaísmo teológico.
e nos leve a nos envolvermos com o autor da vida. Quer saber de uma coisa? Ele tem vida para os seus filhos, meu irmão. Ele tem vida para você, minha irmã. Ele tem vida para você, jovem. Ele tem alegria, ele tem sustância, ele tem esperança, ele tem confiança para te dar. Tudo isso porque ele é o Senhor. Os vindes de Jesus nessa manhã, para mim e para você. E para finalizar o último texto, nós vamos ceiar. O Senhor também nos chama para comer. Ele chama morto para viver, ó. Ele chama morto para viver. Ele chama criancinha para abençoar. Ele chama discípulo para superar obstáculos e andar sobre as águas. Ele chama os cansados para aliviar. Ele chama a gente para trabalhar com ele na obra. Tudo isso é o texto de Jesus dizendo: vinde, vinde. Ele nos chama, meus irmãos, para todas essas coisas, para viver como fez com Lázaro. E agora, finalmente, eu quero ler com vocês o texto de João 21, versículo 12, eu finalizo aqui. João 21, 12. Jesus disse a eles: venham comer. Essa é a minha parte, hein? Amo esse texto. Olha, eu achei bonito Jesus dizendo: Lázaro, venha para fora, porque eu chamo para a vida. Eu achei lindo Jesus chamando: venham comigo e vou fazer de vocês pescadores de gente. Eu acho lindo Jesus dizendo: venha Pedro e ande nas águas, para a gente aprender a andar por cima das lutas, das dificuldades. Eu amo Jesus chamando, irmãos, as pessoas para adoração, como fez com os pequeninos. Eu amo Jesus chamar, irmãos, para todas essas coisas que nós temos lido aqui, chamando para a salvação, para não lançar fora. Aquele que vem a mim, não lança fora. Ah, irmãos, mas essa parte aqui, que coisa boa, Jesus chamando para comer. Não, fala sério. Jesus tinha ressuscitado, irmãos. Aleluia. Bendito seja Deus. A última vez que eles... É a terceira vez que Jesus aparece. Presta atenção. Aos apóstolos. Não aos discípulos no caminho de Emaús. Aos apóstolos. A diferença de discípulo e apóstolo. Apóstolo é discípulo. Mas nem todo discípulo é apóstolo. É a terceira vez que Jesus aparece aos apóstolos. A última vez que ele esteve com eles reunidos foi na noite que Jesus foi traído. No dia da Santa Ceia. Levaram Jesus preso. Eles não viram mais o mestre. Agora, eles estão lá pescando. Estão trabalhando na pesca. A maior parte dos apóstolos estão ali. Não todos, mas a maior parte está ali. E agora Jesus aparece, irmãos. Aleluia. O contexto é muito lindo. Jesus está na praia, de longe. O pessoal está pescando. E Jesus pergunta: ô pessoal, pegaram um peixe? Igual aquela primeira vez que o Pedro pescava e não pegava nada. Estava assim, irmãos. Estava desse jeito. Não pegava nada. Tem alguma coisa para comer aí? Jesus pergunta. E eles respondem, nem vendo que era Jesus, nem sabendo quem era. Disseram assim: tem nada não, tá ruim, ó. Pesca hoje tá zoada. Aí Jesus vai falar: então faz o seguinte. Lança a rede para o outro lado do barco. E aí vocês vão pegar peixe. O pessoal escutou e falou: não sabia que era Jesus. Vamos fazer. E lançaram a rede. Quando eles lançam a rede, irmãos, é lindo isso. Eles vão puxar e não tinha como puxar de tão pesado, tanto peixe, irmãos. Na hora alguém lembrou: rapaz, não é por nada não. Aleluia. Mas aquele aqui que acabou de mandar pescar é o Senhor, é o Mestre. Na hora o Pedro olhou: o que é o Mestre?
estava sem roupa, ele ficou, oh, meu Deus, cadê minha roupa? Botou uma túnica e se lançou no mar, sabe para quê? Foi nadando, irmãos. Ele falou, esse barco está pesado demais. Até vocês chegarem lá cheio de peixe, porque imagina um barco cheio de peixe, os caras remando devagar. Pedro falou, eu vou nadando porque eu vou mais rápido. Pulou e foi nadando para chegar primeiro até Jesus. Ó, sede essa de chegar perto do Mestre. Não sei como você veio para um encontro de ceia desta manhã, mas como seria bom se todos nós, como Pedro, eu me lancei apressadamente para ir na presença do Mestre, porque eu amo me relacionar com Ele. Pedro saiu nadando, chegou primeiro. Oh, aleluia! E naquela hora tinha já, irmãos, preparado. Jesus montou tudo. Jesus colocou brasa, tinha peixinho e pãozinho. Diz o texto na sequência que eles pegaram o peixe, chegaram lá com Pedro depois. Chegaram lá e era mesmo o Senhor, era o Mestre. Jesus ainda vai comer com eles. Ele vai falar assim, ó, pega os peixes que vocês pescaram aí. Tinha 153 peixes, eles contaram, está escrito que era 153 peixinhos no texto. Depois seus irmãos leem com calma. E sabe que eu fico maravilhado, porque Jesus disse, venham comer. A última vez a gente comeu, eu fui preso, agora está aqui, ressuscitado. Ressuscitado. Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou e prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora Jesus chama, venha comer. E eu quero trazer essa palavra para a ceia nessa manhã. Vencear. O Mestre chama, vencerá. Sim, em espírito e em verdade Ele está aqui. E que você possa ter ouvido nessa manhã o como Deus não desiste de você. O como Deus te chama todos os dias. O como Ele continua te chamando. Ali não era a Santa Ceia, mas era uma reunião para comerem juntos e nutrir comunhão. E eu quero dizer que o Senhor nesta manhã também te convida a comer com Ele, se alegrar com Ele. São os vindes de Jesus para a tua vida. Vinde os pequeninos, seja pequenino, para adorar, para ser abençoado. Porque Ele abençoava as crianças. Venham e abençoava as crianças. Vinde para ser abençoado. Vinde para ser salvo. Os que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde os sobrecarregados. Está cansado? A luta está grande? Ele tem alívio e paz para o seu coração. Vinde aqueles que precisam de vida, assim como Ele disse para o Lázaro, viva, e Lázaro viveu. Vinde, Jesus está sempre chamando, meus irmãos, para andar sobre as águas, para vencer as lutas, fazer o impossível. E por fim, venham, vinde, para comer comigo. Amém? O Senhor vos chama. Eu quero orar com vocês, mediante essa palavra. E que o Espírito Santo faça você lembrar dela, hoje à tarde, na viração do dia. Que o Senhor está te chamando para deixar um pouquinho de lado os seus afazeres, sua correria, e se relacionar com o autor da vida. Ele é real, meus irmãos. E Ele te chama para se revelar ao teu coração. Amém? Senhor, a Tua palavra veio ao nosso coração hoje com um chamado. O chamado de quem ama. O chamado amoroso de quem não desiste de nós. Desde lá do Gênesis, o Senhor mostra como o Senhor nos chama. E ao se revelar a nós com amor por meio do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai de amor, nos chama para um relacionamento. Nos chama para termos experiências com o Senhor. Nos chama para termos vivências com o Senhor. E eu peço, Senhor, que essa palavra tenha entrado no coração daqueles que ouviram. Que sejamos sinceros, Senhor.
E sejamos sinceros. Eu me perguntaria, há entre nós distantes, Senhor? Há entre nós alguém que ora às vezes, que ouve de vez em quando o teu chamado? Há aqueles que só te buscam e só ouvem o teu chamado na dor. Há aqueles que só ouvem na luta. Há aqueles que só ouvem no domingo, no culto. E o dia a dia não ouve o chamado do Senhor. Espírito Santo, a tua palavra está sendo anunciada, a palavra do Senhor, para gerar vida aos corações, fé aos corações. Que esta igreja tenha gente de relacionamento. Que cada crente aqui, Senhor, seja verdadeiramente alguém que se relaciona com o Criador. E que possam viver experiências tremendas com o Senhor, eu te peço. Desperta-nos, ó Pai, para o teu chamado, para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai. Esta é a tua palavra para o teu povo nesta manhã. E eu te agradeço por isso e te louvo. Amém, Jesus. Amém. Amém? Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom?